E aí, Ana, tudo bem com você hoje? Tudo. Você sabia que hoje é segunda? Você sabia que existe aí um negócio de Meatless Monday que o pessoal está fazendo, o pessoal parar de comer carne? E a gente está sabendo aí que carne não faz tão mal, tem uns vídeos aqui para referenciar. Sabe, presta atenção na resposta da Ana aqui, e aí? Para começar, qualquer coisa que é obrigada eu já acho errado. Porque esse negócio de obrigar as pessoas a fazer as coisas, está tudo errado. Por que está tudo errado? Tem que pôr normas, Tem norma senão vira bagunça. Não, a pessoa tem que ter liberdade de escolha e ela tem que fazer a escolha com consciência. Ela tem que ter informação adequada e fazer a escolha com consciência. Simples assim. E esse negócio de obrigar... Olha, ainda bem que eu não era na época da minha escola que tinha esse negócio de não poder carne. Mas apesar de que eu também não levava nada para comer, eu geralmente fazia um jejum na hora da escola, porque eu acabava não ficando com fome, né? Mas tem um negócio aí, Ana, olha, você não acha isso? Eu tenho certeza que você acha isso, que carne vermelha faz mal. Tipo, me explica isso daí, por que faz mal, né? O senso comum? Gente, mas a gente já falou isso nos vídeos anteriores. Tem um vídeo aqui que chama, que a gente vai falar do NutriRex, que é recomendações nutricionais baseadas numa ferramenta GRADE, que avalia todos os estudos que foram feitos, as meta-análises que foram feitos mostrando o quanto que a carne tem repercussão na doença cardiovascular, no diabetes, no câncer. E o que eles viram de resultados não justifica a pessoa comer menos carne para evitar essas doenças, entendeu? Ana, olha, então, desculpa. Você está repetindo uma coisa que eu vou discordar de você. Você sabe o que tem? Porque tem um pessoal aí das Bluezones, os caras só come cogumelo, alface e vive 200 anos. Eu não acho que... Não. Acho que a pessoa come, não. Seu Celso pra você. Seu Celso é meu avô, que quando você falava bobagem, ele punha a mão na cara. Então ela tá falando que eu tô falando bobagem. Presta atenção nisso daqui, ó. Que aí você me explica esse negócio da Bluezone, aqueles velhos lá, 200 anos lá, comendo só alface. Centenários das Bluezones. Não, a única Bluezone que é vegetariana é a da Califórnia, que é Loma Linda. As outras Bluezones todas, na Itália, na Grécia, no Japão, em Costa Rica, não são vegetarianas. Primeiro mito de todos. Aí algumas pessoas falam assim, mas eles comem menos carne, ou comem menos carne vermelha, menos carne processada. Eles comem aquilo que está fácil para eles. Então, se é peixe, se é porco, se é a carne que tem ali na região, é o que eles comem. E eles comem também mais vegetais, só que naturais. Não vem pensar que batatinha frita é vegetal, não. Quer dizer, é vegetal. Batata frita é vegetal. Quando a gente quebra a dieta, né? Quando a gente quebra a dieta, fala, vamos comer uma salada, batata frita. Não, mas, Ana, eu fui vegetariano durante o tempo, ó, presta atenção, isso é bem legal. Eu fui vegetariano durante o tempo e me senti muito bem, e ainda caminhava assim com a natureza, eu me sentia assim integrado. Mas depois de algum tempo, falando a verdade pra você, presta atenção nisso. B12 cai muito, gente. E aí teve problema de alergia, teve problema de baixa de imunidade. Ficava com a pele toda danada. Fui internado na UTI, tá, gente? Por conta de falta de vitaminas, essas minerais. Desidratação com uma infecção, assim, básica, boba de urina, aquela infecção que todo mundo pega. Fraqueza muscular. Tudo. Fiquei, nossa, não, foi terrível. Mas porque foi desnutrindo, né? Mas só pra gente voltar rapidinho nas Bluezones, esse negócio que você falou de caminhar e de integrar com a natureza, quer dizer, tem vários trabalhos já, e a gente já tem vídeos também sobre isso que a gente vai botar ali nos cards, na descrição, mostrando que, por exemplo, os adventistas, se você comparar os adventistas com vegetarianos que não são adventistas, os adventistas têm melhor proteção contra essas doenças crônicas do que os que não são adventistas, e os dois são vegetarianos. Então, talvez seja a maneira como a pessoa vive, além de comer menos carne, no caso dos vegetarianos, e todas as outras Bluezones que comem carne, que agora vocês já sabem que comem carne, não são todas as Bluezones não são vegetarianas, que eles têm uma integração com a natureza, eles se expõem ao sol, eles fazem atividade física, eles têm o apoio da comunidade, principalmente à medida que vão envelhecendo. Então, assim, é muito mais do que só uma coisa específica que você come ou deixa de comer, entendeu? Qualquer dieta muito restritiva tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, imagina a pessoa que... eu vi uma moça que fazia dieta de salsicha. Ela comia uma salsicha por dia e emagreceu pra caramba, perdeu uns 30 quilos, cara. Mas sabe-se lá o que mais que ela desnutriu, né? Porque, por exemplo, o negócio da B12 que você falou, que foi uma reação importante que você teve quando você tentou ser vegetariano. Pessoas que já têm deficiência de B12 ou facilidade de ter anemia, como crianças em crescimento, gestantes, mulheres que sangram muito, pessoas que têm uma deficiência genética de absorção de B12, bariátricos, que tiraram um pedaço do estômago e já não absorvem mais a B12. Todas essas pessoas, elas vão ser muito mais favorecidas comendo mais carne do que sendo, imagina, uma pessoa dessa ainda ser vegetariana, entendeu? Então é complicado. É claro que assim... Então como é que fica as pessoas que só comem folhinha? As pessoas que gostam das folhinhas podem continuar comendo suas folhinhas, só que elas têm que ter a noção, é aquilo que eu falo, é a liberdade de escolha. A pessoa tem que saber as evidências, saber, puxa, isso está adequado para mim nesse momento da vida, não está adequado nesse outro, então eu vou fazer mais assim, vou fazer mais assado, porque além das evidências, você tem que ver a evidência no seu corpo também. Entendeu? Então, gente, vocês fiquem ligados aí, porque qualquer mudança drástica, presta atenção nisso daqui, olha, isso é interessante, qualquer mudança drástica na alimentação tem que ser acompanhada e, inevitavelmente,
gente vai ter que fazer complementação se você cortar carne do seu menu. Seu repertório. Então, preste bem atenção aí, você que gosta de folhinha. Mas eu vou me aproveitar do seu background de psicologia. Não, mas eu nem treinei. O que é? Fala. Eu quero perguntar, eu não treinei. Eu não treinei antes no script. Não tá no script, gente. Sim, fala aí, você fala que aí. não leu o script Lógico antes. que eu li, fala aí. Quando a pessoa quer fazer uma mudança mais simples, por exemplo, que aí não precisa dessa restrição drástica. Você, quero tirar o excesso de processados, eu quero tirar o excesso de açúcar, eu quero tirar o excesso de farinha. Tem uma estratégia para a pessoa fazer isso com menos Tem a estratégia que você né? está falando, a estratégia MAR. E essa estratégia, Ana, explica o pessoal, presta atenção agora, gente, olha, isso daqui é importante. Adicionar e só depois você reduzir. São 3 coisinhas só, gente, presta atenção nisso, isso é muito importante. Quando você mede... Se você já tirou o processado, hein, Ana, já é bem legal. Então hein? é isso, mas como é que a pessoa faz para tirar o processado e não sentir tanta falta, entendeu? Acrescenta alguma coisa? Acrescenta alguma coisa, exatamente. Então, por exemplo, quem gosta das folhinhas, dos veges, não é que precisa de parar de comer carne, de parar de comer proteína animal, mas come mais daqueles vegetais, daquelas coisas que você gosta, aquelas frutas, ao invés de comer a farinha e o açúcar, entendeu? E quem está precisando de mais proteína, por exemplo, idosos, pessoas que fazem atividade física, pessoas em crescimento, aumenta a proteína, porque aí vai ter menos espaço para comer as outras, né? É isso aí. Gente, nos vemos no próximo DR das dietas. Espero que você tenha gostado desse modelo aí. Esse é o modelo mais interativo que a gente tem aqui em casa discutindo e a gente vai tentar passar para você aí o mais DR das dietas. Ana, não concordo com isso não, viu? Quer mudar o modelo? Não quero, não concordo com nada, não concordo com nada. Eu acho que a pessoa vai ter que ter regra, tem que ter... Gente, eu te vejo na próxima DR das dietas de quarta-feira. Beijo, abraço. Olá, pessoal, bem-vindos ao DR das dietas. Meu nome é Estevam Matheus. E eu sou Ana Maria. E hoje nós vamos começar mais uma série de vídeos. Essa série de vídeos vai ser focada em mitos e dúvidas que as pessoas têm sobre as proteínas e os alimentos que são fontes de proteína. Os mitos que acham que a proteína causa doença renal, não é isso? Hoje a gente vai falar de doença renal. Hoje a gente vai falar de doença renal. Isso, exatamente. Ah, então eu lembrei direitinho do script. É que a doença renal, o medo que as pessoas têm de que a proteína que elas comem causa doença renal, infelizmente é muito comum, né? Uma das coisas mais que eu acabei de falar é o seguinte, é o medo das pessoas aumentarem as proteínas e causar doença renal. Isso é quase que um achismo popular aí, todo mundo fala sobre isso daí, mito, viu? Só que infelizmente é um mito que tem base em alguns artigos que já foram publicados. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso hoje. Porque, na verdade, o que acontece é assim, a pessoa que tem doença renal, ela sim, normalmente faz uma restrição proteica. Então quer dizer que a pessoa que tem doença renal, que é a que já tem a doença instalada no corpo, ela sim teria que reduzir e entrar numa dieta específica. Mas a pessoa que não, o que a gente vai falar aqui... Tá. As diretrizes para quem tem doença renal que não está dialisando ainda, recomendam justamente que ela faça uma restrição de proteína. Mas não significa que o contrário é verdadeiro, que é o que as pessoas chamam, o que na estatística, né, no método, a gente chama de causalidade reversa. Ixi, o que é isso? Então não é... O que é? Eu não entendi, eu li o script todo e agora? Como é que você vai explicar pro pessoal? Eu vou tentar fazer uma analogia engraçada de uma coisa que eu sei que você gosta. Eu vou falar sobre carros. Vamos ver se eu não erro muito. Não, assim, sabe, porque é o seguinte, esse aqui não passa um filme que ele não veja todos os carros, ele sabe o nome de todos, consegue reconhecer o raio do carro, às vezes pela parte de dentro do carro, e falta fazer igual o Neil deGrasse fez com o camarão e mandar para o produtor do filme dizer assim, olha, esse carro aqui na cena tal estava errado, ele é dos anos 90 e o filme é dos anos 70. Não, o Cameron, que eu adoro os filmes dele, adoro o Titanic, mas no caso foi o Titanic. E o Neil deGrasse disse para ele num dos eventos que o céu estava errado no dia que o Titanic afundou. Estava errado. Porque tem as datas todas. E aí foi aquela briga toda tal, mas no remake do Titanic o James Cameron voltou e foi atrás do Neil deGrasse e pediu como é que eu faço para achar o céu no dia, porque eu vou fazer um remake do filme, uma regravação do filme, né? Aquelas edições especiais, perfeitas. E aí ele consertou o céu. Então quer dizer, você tem essa analogia. No caso, os carros antigos eu reconheço nos filmes, então se tem filme da década de 70, 60, 50, e se eles colocarem um filme... Um carro mais novo, né? Eu já consigo saber a data que eles estão querendo colocar, e se colocar errado eu percebo também. Na hora.
Mas vamos voltar para o lance Vamos das voltar proteínas, para o lance né? da proteína. Então, a analogia que eu vou tentar fazer é o seguinte. Eu vou tentar fazer a analogia do sistema renal, dos rins, com o motor de um carro, tá? Eu sei que o motor não filtra nada, não é para isso que ele tá lá. Até tem filtros no motor, né? Tem, mas ele não serve para isso, né? Mas vamos usar o motor. E o rim, ele realmente é um órgão feito para filtrar, né? O que passa pelo sangue, ele filtra, joga fora o que é toxina e recicla aquilo que é aproveitável. O que faz mal vai embora, que são as toxinas, e o que é bom pra gente fica. É isso, né? Exatamente. O que pode ser reciclado, ele pega de volta. Tá. Então, imagine que o rim é como se fosse o motor de um carro. Então, imagine também que não houvesse problema de adulteração de combustível, nada disso. Todos os combustíveis fossem legais, confiáveis, tá bom? Gasolina boa, O álcool... comida boa. Comida boa, exatamente. Então, exatamente, aquela apropriada para aquele motor. Você não vai colocar álcool num motor que é só para gasolina, nem vice-versa, entendeu? Ok, então os motores, no caso aqui, na nossa analogia, são os rins. Exatamente. Okay? Então, assim, se o motor está com algum defeito, esse defeito às vezes é uma peça quebrada, é um óleo que botou errado, ou que passou do tempo, é uma rachadura, qualquer coisa aí, enfim, está sobrecarregado, você colocar mais combustível nele e forçar ele a andar, você vai acabar quebrando de vez o motor, né? Você diz mais combustível, aumentar a octanagem, colocar um combustível mais forte? Qualquer combustível. Para um motor que está ruim, ele vai sobrecarregar. Então, se você já está com problema nos rins e você come mais proteína ou aumenta a quantidade... Ou outras coisas que o rim precisaria filtrar, ele acaba sobrecarregando mais. Ok. Isso é a ideia, mas para quem já está com o motor fundido. Ou quem já está com a doença renal estabelecida, se acrescenta mais proteína a mais que ele não consiga filtrar, dependendo do problema, isso o seu nefro vai saber. Mas não significa pode adiantar o processo, então. Pode adiantar o processo de adoecimento, é isso? Isso, é por isso que as diretrizes recomendam uma restrição. Mas se o motor está legal, o motor não está com nenhum problema, não significa que você não deva botar combustível nele. Ele foi feito para isso, entendeu? Então, se o corpo está legal, não significa que você pode... Mas isso a gente vai falar, por que o aumento da proteína não causa, né? Exatamente. Então, assim, não é que a pessoa que tem problema renal, ela realmente precisa, às vezes, conversar com o nefro, tudo, para não sobrecarregar o rim. Mas quem está com o rim normal não precisa ter medo que não é a proteína que vai fazer a sobrecarga do rim. Mas olha, eu escutei isso sempre, cara, minha vida inteira, dentro de academia, tudo. E olha que na academia eles forçavam a gente comer mais, mas a gente comia mais mesmo. Mas tinha esse mito, tinha essa história. Porque você precisava construir músculo, você estava lá para construir músculo. Para construir músculo você precisa de proteína. E aí as pessoas ficam com medo porque falam, mas se eu ficar com doença renal? Bom, o que a gente vai ver hoje aqui é que não existem evidências. Mas tem aquele nosso lembrete básico que é o seguinte, esse canal não substitui a sua consulta médica, a gente está apenas educando aqui vocês. É de caráter informativo. Educativo. Se você tem qualquer problema, alteração, qualquer que seja mínima na função renal, nos seus exames de função renal, procura o especialista. Procura o especialista certo para poder... A gente vai estar trazendo aqui, nós estamos trazendo evidências científicas, informações para embasar o que a gente está falando aqui e é o que a gente faz em casa também. O que a gente vai falar aqui é de quem não tem problema renal. Tá? Então vamos pensar, o motor tá legal. O motor tá legal, você tá 100%. Então você pode usar seu combustível normal. Vamos embora. Aí pra gente falar de doença renal, de rim e de proteína, eu vou ter que explicar um negócio... Momento engrenagem. Porque é o seguinte, eu vou ter que explicar para vocês o que é taxa de filtração glomerular. Ixi, o que é isso? É um cálculo, na verdade é até uma fórmula que glomerular pode ser... é aquelas coisinhas que tem dentro é o que filtra dentro do rim, Dentro do rim, exatamente. Os glômerulos são as unidades mínimas que tem no rim, que tem várias células lá e que tem todo um processo de filtração, como a gente já falou, né? Filtra, aí recicla aquilo que é legal e joga fora aquilo que não presta. Se esse filtro tiver direitinho, não tiver nenhum furinho, não foi uma peneira que tá ok, tá bem regulada, não tá com os poros abertos demais, nem de menos, tá tudo ok, seu rim tá normal. Então, a taxa de filtração glomerular, depende do gênero biológico, da idade, da etnia, baseado na creatinina que tem no sangue, pode ser baseado em outros exames também. Então, na verdade, é uma fórmula. Sua tendência, sua genética, sua aparência, suas descendências, é isso? Ascendências, tá? A mistura que você teve genética aí para dar o que você é. Então, a filtração glomerular vai depender também na verdade, eles tentam que não dependa do tamanho da pessoa, por isso que dentro da fórmula tem a área corporal. Então, assim, é quantos ml o rim filtra por minuto e por área corporal como se fosse uma constante, né?
uma homogeneização, assim, para o geral, que é 1,73 metros cúbicos. Mas o aumento da filtração Então, é um problema? Qual que é o problema, exatamente? O problema é que esse medo que as pessoas têm de doença renal, de proteína levar a doença renal, não é só pelo inverso, pela causalidade reversa, de que quem tem problema renal tem que cuidar das proteínas, não é só por isso. Infelizmente, em 2014, isso foi reafirmado por uma revisão sistemática e meta-análise que não foi bem feita. Tá? O nível de confiabilidade dela é baixíssimo, mas que foi muito repercutida. Então, até 2018, quando houve uma segunda meta-análise em cima dos mesmos estudos, de mais estudos para esclarecer aquela situação, todo mundo ficou em polvorosa, porque o que essa primeira meta-análise dos austríacos falou, 2014? Falou que comparou todos os estudos que tinham visto quem comia pouca proteína, todos os estudos que tinham visto quem comia muita proteína, o que comparava os dois, né? Eles fizeram pontos de corte lá, da quantidade de proteína por quilo por dia. E aí eles viram que as pessoas que comiam mais proteína tinham uma taxa de filtração maior. Oxe, mas então, repetindo aquilo que eu falei, mas é bom ou é ruim quando você filtra mais? Tecnicamente, o problema renal vem quando você filtra menos, quando você tem uma taxa de filtração baixa. Quando você toma bastante cerveja, você filtra bastante, não filtra? Mas isso é porque eu falo. Não, essa foi uma pergunta que ele mandou ali no cantinho, que ele estava bebendo a cerveja que eu vi. Por que eu faço mais pips quando eu tomo mais cerveja? Eu tô filtrando mais. Se o seu rim tá legal, ele vai aguentar a água que você tomar aí. E ainda por cima, o hormônio do cérebro que faz você querer ir no banheiro, que inibe a... Você lembra o nome desse hormônio? Hormônio antidiurético. Eu não quero ficar com mais complicado. Tá bom, sem momentos engrenados. Já passou, tá bom. Então, assim, a taxa de filtração glomerular ruim é a taxa de filtração glomerular baixa. Mas, desde 1982, foi publicado um artigo em que o autor, também na época, bem renomado, aventava a possibilidade de que a pessoa aumentasse a filtração glomerular antes de cair de vez. Ou seja, ele acreditava que a taxa de filtração mais alta era um prenúncio de que o rim ia terminar de sobrecarregar e ia pifar de vez, entendeu? Como se fosse aquela fumaça saindo do motor. Então aí ele preconizava. E aí todo mundo ficou achando que ter uma taxa de filtração glomerular mais alta era ruim, porque isso anunciava que fosse cair de vez depois e a pessoa fosse ficar doente. Cortar cerveja, então. Não, por outros motivos, não por esse. Mas aí o que aconteceu? Até também se elaborar toda uma situação de que existe, também vários outros autores falando que existe uma reserva renal, por exemplo. Aí tem exemplos também clássicos depois desse estudo de 82, que é o seguinte: eles já conseguiram medir a filtração de grávidas. A grávida, ela aumenta em 65% a filtração glomerular dela. Nossa! E não é por isso que ela fica doente renal durante a gravidez, nem depois de 10. Minha avó teve 10 gravidezes, ela não ficou doente renal porque ela aumentou a filtração glomerular dela 10 vezes durante a vida, entendeu? Outra situação que a pessoa aumenta a taxa de filtração glomerular e que não é um prenúncio de doença renal é quando você tem que tirar o rim por algum motivo. Ou porque ele não funciona mais, porque tem pedra, porque é infecção repetitiva, ou porque tem um câncer, e você fica só com um rim. Então, esse um rim seu que sobrou, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar quase dobrado, chama vicariante. E aí, o que acontece? É o rim que sobra que ele realmente aumenta ele hipertrofia, até o tamanho. Como do nosso gatinho, né? Nosso gatinho. Ele até hipertrofia aumenta também porque ele tem que trabalhar pelos dois. Então, isso aí também já se comprovou acompanhando gente que só tinha um rim único por 20 anos e a pessoa não virou doente renal por causa disso. E a taxa de filtração é maior naquele rim. Só para lembrar que tem outras doenças também, diabetes, hipertensão, tomar muito antibiótico, muito remédio para dor, anti-inflamatório, esse tipo de coisa prejudica. Renais, da deformidades, né? Rim multicístico. Eu evito tomar qualquer tipo de remédio para dor, antibiótico. Que às vezes ficou obstruindo lá e aumentando a pressão de volta no rim. E a propriedade, né? Tudo oxalatos, isso. Né? Os oxalatos que formam um carro. A gente falou no vídeo passado. Aí. E a propriedade, né? A idade, eles estimam que a pessoa vai filtrar menos com a idade. Eu acredito que o ser humano, eu acho que, até um pensamento aqui, uma opinião minha, por mais que a gente coma direito, faça exercício, a gente tem um limite, como o motor do carro. Ele tem um limite, ele vai até tantos mil quilômetros. Vão usando, vão usando e vão ficar desgastados. Um carro pode durar 20, 30, 40, 50 anos, bem cuidado. Então, no nosso caso também, talvez, isso é uma opinião minha, tá, gente? Talvez você não vai ter aquela potência toda que você tinha cardíaca, pulmonar, dos rins, quando você está com 60, 70 anos de idade. Mas se você cuidar direitinho, isso daí te estica até os 80, 90, 100 anos de idade. Sim, né?
Vamos Então, botar 100? Vamos botar 100. Quero ver até o 100. Quero ver até o 100. Mas enfim, e aí o que acontece? Tem todos esses fatores sim que podem dar doença renal e não necessariamente você aumentar a taxa de filtração glomerular. Então, levando em conta que o aumento da taxa de filtração glomerular não necessariamente é o que vai dizer que você vai começar a ter insuficiência renal, porque a gente sabe que tem condições que aumentam naturalmente e nem por isso levam a doença renal. E levando em conta também que aquela primeira meta-análise, ela só viu o desfecho 2014. A de 2014. O que é que eles fizeram? Compararam quem comia menos proteína e quem comia o que eles consideraram mais proteína. E eles viram a taxa de filtração no fim e viram que quem comia mais proteína tinha uma taxa de filtração maior, comparativamente com o outro grupo. Mas pode ser simplesmente como se você estivesse aumentando a força de um motor, de 1.0 para 2.0. Ele estava recebendo mais combustível e por isso ele estava filtrando mais. Não significa que daí ia entrar em insuficiência renal. Tem um limite, né? Tem um limite de filtração. Exato. Né? Tecnicamente a gente ainda não sabe, tá, pessoal? O que a gente está comentando aqui são os fatos que existem, as evidências. Quais são as evidências? Em 2018, aquele grupo de McMaster University lá no Canadá, que são pesquisadores que pesquisam proteínas há décadas, eles falaram, não, vamos revisar isso aí, porque eles não falaram como as pessoas eram antes. Agora, você imagina, se as pessoas de antes, que já comiam mais proteína, também já tinham uma taxa de filtração maior, o que acontece? É claro que a taxa de filtração ia continuar maior antes. Então, eles não compararam se as pessoas eram diferentes no antes, eles compararam só o depois. Esse foi o problema da revisão de 2014. O que essas pessoas fizeram antes? Às vezes elas já tinham uma taxa de filtração maior e Isso, não mudou nada. Não mudou nada, entendi. Então, qual que é o problema? Se a vida inteira elas já tiveram aquela taxa de filtração maior. E aí, na revisão sistemática de 2018, do Canadá, o que é que eles fizeram? Aí eles compararam, fizeram pontos de corte também. Eles compararam de 0,5 até 3. Teve estudo que as pessoas usavam 3,3 gramas de proteína por quilo de peso. E aí eles compararam a pessoa antes e a pessoa depois dessa dieta com essa quantidade de proteína. Desde 0,5 gramas por quilo de peso, que é bem menor do que o RDA. Que a gente RDA é 0,8, falamos nos já vídeos falamos passados. nos vídeos, até 3,3. Esse é um bem maior, hein? Era o estudo dos marombeiros. E aí, é mesmo, do shake dos marombeiros. Ah, verdade. E aí, o que acontece? Eles compararam esses dois grupos, os com pouca proteína e grupos com considerada alta proteína. E não houve diferença entre a taxa de filtração antes e a taxa de filtração depois das pessoas. Ou seja, mesmo você comendo uma quantidade de até 3,3, você não necessariamente forçou seu rim a ter uma taxa de filtração estatisticamente diferente do que você tinha antes. Então isso tudo é importante para que a pessoa aumente, ou perca o medo de aumentar a quantidade de proteína e aumente a massa muscular, que vai ser bom para quando você ficar lá mais velho, para não ter, como a gente falou em vídeos passados, sarcopenia, esse tipo de coisa. Ou seja, aumentando a proteína, você encorpa e mantendo a ginástica e proteína, você não vai ter aquele medo, né? Porque você vai estar usando, né? Eu acho que tem um né? grande problema também, que é que as pessoas às vezes comem às vezes uma quantidade de proteína, mas não usam. Também, né? Se você não fizer ginástica, tem que colocar para uso, fazer ginástica, exercício físico, criar massa muscular para usar. Vai produzir do zero. Você vai acabar usando de isso. resistência. Né? Isso. Mas assim, o que acontece? Só para reforçar, o que a gente viu até agora? Tecnicamente, seria isso que você está falando. Ó. Decida o seu consumo de proteína pelo seu objetivo, que é ou manter massa magra, ou emagrecer. Ou manutenção. Ou emagrecer, que ajuda também muito a emagrecer, você comer uma assim, quando você faz dieta, se a proteína está correta, você acaba segurando o músculo e perdendo massa gorda e segurando massa magra. Exatamente. Massa gorda, gordura, e massa magra, músculo. Evitar sarcopenia, osso melhorar... também faz parte. Osso também faz parte, evitar sarcopenia, melhorar a longevidade. Se você caiu de paraquedas, o osso também tem proteína, não tem? Também tem metade do osso, a matriz óssea proteína. Então, o que acontece? Pense no seu objetivo. Se você não tem doença renal, pense no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é X. Então, para isso, eu preciso de X proteínas. A gente tem outros vídeos no canal falando das recomendações, as diretrizes, né, os guidelines gerais sobre isso. E vamos ter outros vídeos também falando de outros mitos, outros medos em relação à proteína. Mas só para finalizar, eu gostaria de falar de duas coisas. Okay. Ainda nessa Universidade do Canadá, McMaster, tem um grupo muito grande, respeitadíssimo no mundo inteiro, que chama GRADE. GRADE é uma sigla para graduação de nível de recomendação e de evidência dos estudos, tá? Geralmente eles trabalham com meta-análise. Então eles pegam uma revisão sistemática na meta-análise e eles falam, tá, esse resultado é confiável? Dá pra gente mudar a recomendação
clínica do que a pessoa deve ou não deve fazer baseado nesse estudo. E o que é que o Grade falou dessa própria meta-análise de 2018, que foi bem mais bem feita do que a de 2019. O Grade falou o seguinte: não há evidências fortes, robustas, as evidências são baixas de que você deva mudar aquilo que você come por causa do medo da doença renal. Okay. Ou seja, nem comer mais e nem comer menos. Aí, o que acontece? Às vezes a pessoa precisa saber esse objetivo que a gente estava falando. Então qual é o meu objetivo? Eu vou comer de ganhar massa muscular, longevidade, manter massa muscular, fazer o regime, perder gordura, mas não perder massa, porque muitas pessoas fazem o regime e emagrecem tudo. Emagrece gordura, emagrece massa magra, emagrece osso, perde tudo e acaba ficando fraca, muito fraca. Então, quando você vê uma pessoa muito magrinha, não significa que ela é saudável. Tem muita pessoa fora do peso que está muito mais saudável porque tem muita mais massa muscular. Sim, ali debaixo daquela gordura sustentando também, e osso também. Então, bom, eu acho que por hoje é só... Não vamos mais engrenagens, não vamos complicar mais. Não vamos complicar. Se vocês quiserem outros detalhes sobre doença renal e consumo de proteína, pode colocar nos comentários, a gente conversa. Tem uns testes mais recentes, mais modernos, mas aí talvez fosse ficar complicado demais aqui. A descrição do vídeo, nosso canal tem a descrição do vídeo, como outros canais não tem, nossos tem as referências também, tá? Porque é baseado em evidências. E aquela frase de sempre: se você chegou até aqui, você está de parabéns. Nós agradecemos, não esqueça de curtir, compartilhar. Com todo mundo que come, com todo mundo que se alimente. Um beijo, um abraço do Estevão. E até a próxima DR das dietas. Tchau, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal DR das Dietas. Meu nome é Estevão Matheus. E eu sou Ana Maria. Ana Maria, hoje a gente vai falar sobre evidências de câncer no consumo de carne vermelha, é isso? É isso mesmo. Olha que tá cheio de gente falando que a carne vermelha é aí um fator relevante, hein? Ou até um potencial cancerígeno, né? Isso mesmo, potencial cancerígeno, potencial que dá câncer. Lembrando, eu que falo dessa vez, né? Da semana passada você que falou. Gente, lembrando que se você tiver alguma desses tipos, dessas doenças, você continue seguindo a orientação do seu profissional de saúde, tá? O que a gente traz aqui é evidência científica, os nossos assuntos são baseados em evidência científica e a gente traz informação para você. E os trabalhos estão sempre aqui na descrição. Então, não somos recomendação médica, nem a gente tem intenção de substituir seu acompanhamento, suas orientações do especialista, nada disso. É meramente informativo para a gente discutir as evidências científicas que existem por trás das recomendações e dos estudos que saem. É que é um assunto realmente muito comentado, né? Muito comentado, isso. A gente já falou sobre doença cardiovascular e câncer no vídeo anterior, tá aqui nesse card aqui, ó. Só clicar que você volta no vídeo passado se você caiu de paraquedas aqui. E sobre câncer, a gente acha que tem algumas coisas para esclarecer antes de começar, né? O que é câncer, né? Porque tem tanto câncer aí, não é? Um monte de tipo de câncer? E não é uma coisa só, é? Então, não necessariamente. Eles têm uma coisa em comum, né? Todos os cânceres, na verdade, eles são decorrentes das células se desorganizarem, ficarem esquisitas, não se comportarem mais como deveriam se comportar, se reproduzirem com muita rapidez e aí, assim, se disseminam. Descontroladamente, né? Descontroladamente, exatamente, isso. perfeito. Tá. Então, todo câncer é isso, mas não é que todo câncer, tudo é uma doença só, não. Cada câncer de cada lugar diferente, de cada tipo de célula diferente, é uma doença em si, separada, porque ela se comporta, tem características, algumas respondem mais à cirurgia, outras mais à quimioterapia, outras à radiação, algumas têm fator genético envolvido, outras não tem nada a ver com genética. Alimentação, tabagismo? Pode ser várias coisas, vários agressores químicos, radiação, várias coisas. Mas tem aquele câncer inicial que normalmente é bem tratado aí, né? Eu não sou médico, mas eu tô falando... Que dependendo do lugar tem até um potencial de cura grande, né? Tem aquele que espalha, esse que espalha são os mais famosos, que são os que quando já tem metástase, né? Quando já tem metástase significa que ele já espalhou para outros lugares do corpo, aí tem alguns tratamentos específicos. É uma pena porque o ideal seria a gente diagnosticar antes para poder resolver o assunto, né? Mas tem aquele negócio de que se a pessoa tem um câncer de estômago no pai, lá no avô, significa que ela pode ter
com câncer de estômago ou significa que ela pode ter qualquer outro tipo de câncer, como na bexiga, por exemplo? Então, depende muito do tipo. Tem alguns tipos que têm influência genética, sim, e familiar, mas para aquele mesmo tipo de célula. Não é que assim, a pessoa que, porque teve um câncer de estômago, agora vai ter câncer de próstata. Foi o que eu perguntei, né? Eu acho que não foi claro, né? Não, mas essa pergunta tem duas nuances, né? Tem duas nuances, exatamente. Okay. Por exemplo, bexiga tem mais correlação com tabagismo ou com alguma outra agressão química, né? É mais difícil ser genético. É muito raro ter alguma síndrome genética que a pessoa tenha um tipo de câncer e por causa disso tenha chance de ter vários outros tipos em vários lugares do corpo. E também não dá para relacionar a quantidade de tempo de tabagismo e o câncer, né? Não, isso dá. Porque o que acontece? Justamente o tabagismo, o cigarro correlacionado com câncer, é uma das poucas evidências observacionais que existem e que correspondem e confirmam todos os critérios estatísticos, que tem uns critérios estatísticos já bem antigos, chama Bradford Hill. Quem for pesquisador pode ir atrás, é um epidemiologista britânico, assim, show maravilhoso. Os critérios dele até hoje são usados, inclusive o GRADE, que é aquela ferramenta canadense. Falamos muito no vídeo passado desse GRADE. Essa ferramenta canadense para avaliar se é confiável ou não o resultado dos estudos, eles também se baseiam naqueles critérios que o Bradford Hill se baseou. E o cigarro é um dos poucos observacionais que cumpre tudo isso. Okay. Porque ele tem uma força, uma diferença muito grande entre quem fuma e quem não fuma. Okay. Ele tem, quanto mais você fuma, pior também, entendeu? A quantidade é relevante, também a quantidade é relevante. Todos os trabalhos confirmam isso, não tem assim um trabalho que fala que cigarro dá câncer e o trabalho que fala não, cigarro não dá câncer. Lá atrás tinha, né, uns trabalhinhos, né? Tem até os filmes sobre isso aí. Tem aquela série aquela série Mad Men. Nossa, eles mostram uma coisa da publicidade forte também, na informante, época. Também fala. Mas, olha, assim, do ponto de vista leigo meu, eu tô vendo, ou pelo menos aparentemente para mim e para os meus amigos, que tá havendo um aumento muito grande de pessoas com câncer. Isso é uma impressão? A impressão Nossa, que dá, às vezes, né? Que tem cada vez mais gente com câncer. Então, não dá pra gente ter certeza exatamente de onde vem esse número maior, né? Que pode ser três coisas. Pode realmente estar aumentando e às vezes pode estar acontecendo alguma coisa na nossa vida moderna, contemporânea, que a gente não sabe, que a gente está se expondo mais do que antigamente e com isso pode estar desencadeando. Pode ser alimentação? Mas é bem mais difícil você separar isso, né? Porque a alimentação é todo um conjunto, você não come só uma coisa. Você come... Dióxido de carbono, poluição? Pode de repente pode ser algum fator. Antigamente a Marie Curie morreu porque ela não sabia que ela estava... É uma grande cientista, se eu não me engano, polonesa, que estudou radiação. Tá. E ela morreu com consequências da radiação porque ela não sabia que se expor à radiação podia dar câncer, podia dar... Então, a radiação desmancha o corpo inteiro, né? Todas as células, né? Graças a ela a gente sabe isso hoje, mas se não fosse essas pesquisas, né? Então pode estar acontecendo alguma coisa aí que a gente não conhece. Mas também pode ser porque a gente está vivendo mais. Então, antigamente, imagina, 100 anos antes a tecnologia do diagnóstico, né? Tem mais testes, mais exames que você pode fazer hoje para descobrir os cânceres mais precocemente e até para descobrir cânceres que antigamente nem se descobria, né? Por exemplo, pâncreas é uma coisa super difícil você... A pessoa morria e nem sabia que tinha morrido, né? De câncer. E as pessoas morriam de outras coisas antigamente também. Imagina, 100 anos, não tinha antibiótico, não tinha anestesia direito para fazer as cirurgias. Aí, às vezes, a pessoa morria de uma apendicite, morria de um dente inflamado, morria, sei lá, de uma fratura que não foi tratada, entendeu? Aí dói, né? Aí não dá tempo não dava tempo das pessoas terem câncer. Então, não dá para bater o martelo e dizer assim, hoje tem mais câncer do que antigamente, porque a gente está fazendo alguma coisa diferente na nossa vida moderna. Pode ser. Mas hoje, eu acredito, hoje eles conseguem ver as células logo no início. E isso é bem importante da gente lembrar para todas as pessoas, tá? Nem que sirva só de utilidade pública esse vídeo. Mas é um tratamento precoce, faça os exames preventivos. Porque os exames preventivos, eles conseguem descobrir o câncer antes dele, às vezes conseguem descobrir a célula ficando esquisita antes de virar câncer. E aí a gente conseguiria tratar ou então até extirpar essa célula antes dela se transformar em câncer. Então, dependendo do câncer, tem alguns, aí você vai conversar com o seu médico, tem alguns... Tem umas idades, né, próprias, 50 anos, 40 anos, alguns, dependendo da idade. Mas a mulher que está seguindo todos aqueles exames de mama... É mais difícil passar batido. Existe chance, existe, né? Porque nenhum exame é perfeito. Se eu não me engano é 50, mas tem que ver qual é a diretriz recomendada para... sangue também, né? Tem, mas o ideal é ir no urologista, né? É o PSA para próstata. Não, mas o urologista que pede isso, não é? Pode ser qualquer médico, mas o ideal é ir no urologista para poder ver direitinho, porque pode precisar fazer outros exames, né? Então, é isso que acontece. Antigamente não dava tempo e tal, não saiu
Ah, tá. Mas, Ana, mas agora saiu porque você apertou o botão. É. Mas a gente esquece. O roteiro camaleônico aqui. Mas, Escolhe as mas é o coisas. seguinte, teve um tempo atrás que a OMS... O que a OMS falou? Que a OMS até sugeriu que talvez a carne vermelha... Ah, verdade, não tá falando de processada. carne vermelha, só pode ser de carne vermelha, não posso fugir do tempo, não vou falar de macarrão. A OMS sugeriu que a carne vermelha tinha mais incidência, Ou poderia ser cancerígena, né? Eles até estabeleceram a carne vermelha processada em 2015. O que aconteceu? Eles levantaram os estudos, foi publicado no Lancet, inclusive, que é uma revista bem conceituada, uma revisão sistemática, e levantaram, no final das contas, 14 estudos observacionais. Ou seja, observando se a pessoa comia carne vermelha ou não, ou comia pouco. Observacional é aquele que a mídia adora colocar em pauta, ok. Mas são os piores, porque os mais difíceis de a gente confiar, pelo seguinte, porque você está só observando, você não está tendo certeza que a pessoa... você não está interferindo no que a pessoa come ou não come. Okay. E outra coisa, você tem que confiar no que ela está falando também. Então, né? Você falou no vídeo passado também, às vezes a pessoa esquece e vai... Mas eles viram esses estudos, eram 14 estudos. E aí, juntando esses estudos todos, eles chegaram à conclusão de que haveria um aumento de risco do consumo de carne vermelha e carne vermelha processada e carne processada para aumento de câncer, mas o que eles focaram mais foi câncer de colo retal, câncer de intestino grosso, né? Só que assim, veja só, desses estudos, 7 falaram que tinha aumento de risco e 7 falaram que não tinha aumento de risco. Poxa, 14 estudos, sim. 50% para cada um. Okay. Só que aí, por causa do tamanho deles, teve uma diferença um pouquinho caída para o lado do risco, que foi de 1,18. Poxa, mas isso daí não é nada não. Porque a diferença de 1 é que não tem diferença. Na estatística não tem um negócio que é diferente? Exatamente. Para você ter uma medida de efeito, para você dizer assim, olha, isso aqui faz realmente diferença, os critérios de Bradford Hill, uma das coisas que eles colocam você tem que ter uma medida de efeito de pelo menos 2 vezes. Ou seja, o grupo tem que ter pelo menos o dobro de risco de ter aquele problema, no caso aqui o câncer, do que o outro grupo. No caso do cigarro, quantas vezes? O cigarro é 18, 19 vezes. Para câncer de pulmão. 19 vezes, garganta, também nariz. tem outras que às vezes é até maior. Até né? maior. Alguns Não, a diferença é muito. É muito maior. Por exemplo, 1,18 significa que o grupo que estava comendo o fator de risco que eles acham que é a carne, tem 18% a mais de risco de ter o câncer, certo? Se fosse em relação ao cigarro e ao pulmão, seria 1.800 vezes por cento mais risco. 1.800% mais risco. Ou seja, se você fuma, pare. Pare, por favor. Tenta fazer tudo para parar. Tem que fazer tudo. Vai mastigar chiclete, faz tudo. Mas então, o que aconteceu? Como a OMS definiu isso, é potencialmente cancerígeno, isso e aquilo, com base nessa revisão, que, né, pelo que vocês estão vendo, a diferença é muito pequenininha, será que essa era de observacional, quer dizer, não estava nem realmente tendo certeza daquilo lá? O que aconteceu? Aquele grupo que a gente conversou no último vídeo, o NutriRex, que é recomendações nutricionais, né? Aquele grupo, o que eles fizeram? Eles falaram assim, vamos reavaliar isso, né? Por aqui? Aí vamos por aqui. Eles fizeram 2 revisões. Na verdade, fizeram 3 sobre câncer, né? Eles falam, vamos revisar esses estudos para ver se essa recomendação bate mesmo, se ela é confiável, né? Porque vocês sabem que o NutriRex e o GRADE, o que é que eles falam? Eles pegam a evidência científica e eles reavaliam com uma ferramenta específica que fala, isso é confiável ou não é confiável? Esse resultado tudo bem, deu 1,18, mas dá para confiar que isso na vida real, na população geral, realmente tem um impacto? Maior de gente, né? Vai ter impacto, né? Exatamente. Então, eles fizeram 2 revisões de estudos observacionais de corte, né? Que ficavam acompanhando aquelas pessoas por um tempo. Quando você fala de corte, que é um tempo grande, corte junto com uma pessoa, grupo de pessoas, o mesmo grupo de pessoa e observação a longo prazo. Sabe de onde vem essa expressão corte? Corte de castelo, de Inglaterra? Não. Sabe do que é? Não. Os romanos. Porque os romanos, quando eles dividiam o exército dele, eles tinham aquelas coortes. Então tinha aqueles centuriões que eram responsáveis, como se fosse um sargento responsável pelo seu pelotão, hoje em dia chama assim, né? Que eram coortes. Então assim, aquele grupinho de soldados romanos, eles iam todos juntos para um lugar que chamava corte. Então, aí, acompanhamento de um grupinho de soldados romanos, é isso? Não são mais romanos. Não são mais romanos, ok. Acompanhamento de qualquer grupo
estudo observacional que você acompanha um grupo por um tempo e acompanha outro grupo por outro tempo, vê o que aconteceu com aquele grupo, vê o que aconteceu com outro grupo, é chamado de estudo de coorte, né? Momento engrenagem. Momento engrenagem, tá. Isso aqui é completo ou você quer só aquela pequenininha? Não, acho que é completa. A completa, então tá bom. Então, eles fizeram essas 2 revisões, né, desses estudos observacionais, chegaram a ver até 400 mil pessoas, sabia? 400 mil é muita gente. É bastante gente, mas lembrando que são estudos observacionais, então tem todos aqueles riscos que a gente falou de viés, de não estar sendo informado direito, tudo aquilo, né? E de outras esqueceu, coisas. aí anotou qualquer coisa. Não, e outra coisa, a pessoa não come só carne, né? Ainda há os carnívoros ainda que tem que se preparar para fazer um estudo com Mãe, o que eles, a gente né? comeu ontem na janta? Sei lá, pergunta pro seu pai. Colocar em qualquer coisa. Coloca qualquer coisa. Porque a pessoa não come só a carne vermelha. A pessoa come carne vermelha com uma pão de hambúrguer, come com a batata frita, come com a cerveja, come com refrigerante cheio de corante. Fuma um cigarro em cima depois. Fuma um cigarro em cima depois. Então tem tudo isso junto, misturado, e é muito difícil separar. Exatamente. Esse é o problema dos estudos observacionais, sabe? Por isso que a gente sempre fala disso. E aí, mas no final das contas, eles fizeram essa avaliação, né? Aí, o que eles... E quais foram os cânceres do estudo? Eles viram muitos cânceres, viu? Excluindo aqueles mais óbvios que eu te falei, Do que cigarro e é etc. pulmão, laringe, cavidade nariz, boca, bexiga, ouvido, pronto. garganta. Porque eles são e leucemia também, que às vezes tem alguns fatores Sangue, tá. genéticos e tal, não viram. Mas eles viram, ó, todos da mulher, mama, endométrio, útero, ovários, próstata para homem, viram estômago, esôfago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino grosso. Isso tudo para carne vermelha ou Isso tudo para carne também? vermelha. E para carne processada, eles viram tudo isso e também, aí viram cavidade oral, acho que boca, e viram intestino delgado também, que é uma coisa raríssima e difícil de catalogar, mas conseguiram pegar lá os dados e juntar tudo. E adivinha qual foi o resultado que eles viram? Não sei. Que a carne vermelha faz mal. Não, eles viram que o efeito ou é muito pequeno, mínimo, ou nem existe. Então não faz mal mais. Que a carne vermelha... Já decidimos, não faz mais. Não, na verdade a gente não sabe. É isso que a gente fala para vocês, a gente não sabe. O que existe é que as evidências não confirmaram que existe efeito da carne vermelha natural ou processada em nenhum desses cânceres. Ou seja, os estudos não comprovaram que ela faz mal. Não. Isso aí, ok. Aí você fala assim, puxa vida, então vamos fazer um estudo randomizado. Cadê? Não tem nenhuma revisão sistemática. O que é um randomizado? O randomizado controlado, com intervenção, é assim. Aí você, ao invés de pegar aquela corte e só ficar vendo o que os soldadinhos estão fazendo, você pega todo mundo e você separa. Sorteia, você não escolhe. Você vai pra cá, você vai pra lá. Você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra lá, você vai pra lá. Ou seja, você vai comer isso, você vai comer aquilo, exatamente. Você vai comer isso, Esse você vai grupo comer aquilo. aqui só come isso daqui, nessa quantidade, desse jeito, assim, assado. E esse grupo só come assim, assado. E ainda tem que controlar que eles realmente façam essa intervenção, entendeu? Então é muito difícil fazer estudo nutricional, porque você teria que praticamente internar a pessoa para dar comida para ela, para saber o que ela está comendo. O GRADE é uma ferramenta, né? Só para lembrar, né? Uma ferramenta que você usa e coloca... O GRADE é a ferramenta. O que é que o GRADE faz? Depois que a pessoa fez a revisão sistemática, digamos que existissem trabalhos randomizados, controlados, comparando carne vermelha e esses riscos de câncer ou de morte por câncer, o que acontece? A meta-análise tiraria seu resultado final, certo? E aí o GRADE iria em cima e falaria, tá, mas esse resultado é confiável ou não? Ele foi... os estudos foram iguaizinhos o suficiente, eles estavam muito parecidos, eles estavam verificando a mesma coisa, do mesmo jeito. Porque só para você ter noção, naquela revisão sistemática que eu fiz do meu TCC de nutrologia, cada estudo fala de um jeito diferente. Tem um estudo que fala, a pessoa come 30 gramas, 2 gramas de proteína por quilo por dia. Aí o outro estudo fala, a pessoa comeu proteína em 30% das calorias que ela consumiu na dieta. Não dá pra comparar Aí o outro não dá pra comparar. Então quando você escreve de jeitos diferentes, é difícil às vezes você unificar e comparar. Então por isso que é tão difícil a meta-análise chegar numa conclusão. Eu queria só lembrar ao público que é o seguinte, a gente faz essas perguntas e respostas aqui, essa análise toda de diversos, né? desse mapa todo que a gente coloca aqui, justamente para poder embasar a conclusão do vídeo. Eu sei que muita gente quer assistir rápido, mas aí não teria sentido, seria um vídeo, um canal normal que a pessoa chega e fala isso é aquilo lá. Acabou o ponto, desliga, passa para outro. Até porque acho que a gente tem que explicar, porque não é a nossa opinião. Não é nossa opinião, então a gente está embasando para poder chegar e falar assim, olha, não tem
No caso aqui não tem evidência, até o momento aqui no vídeo, não tem evidência de que causa câncer o consumo de carne vermelha dentro dos padrões. Ou que mata por câncer. Porque eles também viram gente que tinha câncer e que comia e não aumentou o risco de morrer, então entendeu? tá bom, é. Mas tem muita coisa que influencia nisso, né, gente? O tipo de câncer, o estágio que o câncer estava, a condição prévia de saúde da pessoa. Então é por isso que é tão difícil você discriminar um culpado, dizer assim, é só esse o culpado. Que eu acho que... Mas normalmente, quando você aponta um culpado, eu acho que para qualquer coisa tem uma polaridade aí, que é quase que direcionada, né? Então, quer dizer... Mas eu acredito até que o Nutri-Rex serviu para isso, serviu para abrir os olhos e dizer assim, puxa, então, tudo bem, falaram e até colocaram como cancerígeno, mas será que isso, na vida real e com base estatística, é confiável ou não é confiável? Foi isso que eles fizeram. Mas assim, os trabalhos randomizados são muito poucos e são muito difíceis de fazer, como a gente estava comentando e brincando com a coisa dos guerreiros romanos, né? Mas tem aquele trabalho das mulheres da menopausa, que tem um número muito grande, que é quase 49 mil. Você lembra que a gente conversou no outro vídeo? Que eles separaram as mulheres para comer uma dieta baixa em gordura e, consequentemente, elas diminuíram em 20% o consumo de carne vermelha, porque elas tinham que controlar a gordura. Primeiro, vai saber se elas continuam fazendo isso mesmo ou não, a gente não sabe. Vai saber se o outro grupo não quis também fazer igual elas, porque viu a amiga, a vizinha fazendo e achou bonito, e, entendeu? Mas está no mesmo grupo. A questão é que, assim, mesmo esse grupo daí das mulheres, que seria controlado, né, intervencionista, ele também não viu diferença, uma evidência forte de que haja algum efeito da carne vermelha, processada ou não processada, nos cânceres nas mulheres, né? Esse aí ele viu só mulheres. Aí era câncer de esôfago, de pâncreas, de mama, de estômago, entendeu? Então a meta-análise não conseguiu justificar. A meta-análise, o resultado que ela deu quando foi confrontada com a ferramenta de confiabilidade, que é o GRADE, não suporta uma justificativa de que você mude a sua vida por causa disso, por causa dela, entendeu? É diferente do cigarro. Então, é isso aí. Não, o cigarro já 1.800 vezes, quem que me entendeu isso? Você tá fumando aí, para de fumar. 1.800% risco de câncer de pulmão, só de pulmão, isso sem falar os outros, tá? Então é muito diferente, é 18, 19, 20 vezes mais risco, é muito diferente de 1,18, entendeu? Então, eu vou lembrar de novo, pessoal, que isso daqui não é consulta, não é para interferir nas suas recomendações médicas de jeito nenhum. É apenas evidências que a gente está trazendo embasadas em trabalhos. Você come o que você quiser, o que você achar importante, o que você gostar, ou dependendo dos seus objetivos, quais os objetivos que você tem. Se quiser emagrecer, tem que mudar um pouquinho a dieta. Se quiser ganhar massa, vai ter que mudar um pouco a dieta. Enfim, vai ter saúde, que fazer ajustes, controle de diabetes, esse tipo de coisa. A gente não é contra nenhum estilo alimentar, então né, a gente está aqui para mostrar as evidências do que tem de bom, o que tem de ruim e as evidências que não existem também, né? Se você é vegetariano, eu já fui durante um tempo, se você é vegetariano e tem algum estudo e quer citar pra gente, tem o nosso e-mail aí no canal e sobre... revisão sistemática com meta-análise. Se você conseguir revisão sistemática, é melhor. Mas se quiser mandar também, porque, assim, é interessante participar, eu acho né? complicado o estudo isolado, porque o estudo isolado, aí é que você não consegue passar para a população geral, entendeu? Entendi. Bom, mas se alguém estiver estudando... Pode colocar nos comentários, não tem problema. E aí na semana que vem a gente vai... Já acabou? Finalmente Esse vídeo acabou. Acabar a saga das proteínas. E a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre o quê? Dietas? Vamos falar sobre dietas. Dietas? Vocês têm alguma preferência de dietas? Se vocês tiverem, colocarem... As mais famosas. As mais famosas. A gente vai começar pelas... Qual é a mais famosa? Duncan? Eu diria Atkins. Atkins. Entre Duncan e Atkins. Você sabe que dizem, mas mesmo assim não é mais tem umas famosa. más línguas que dizem que ele morreu de coração por causa da dieta dele, hein? Não, mas isso aí já foi desmistificado. Já foi desmistificado. Então, eu acho que ele bateu a cabeça em algum acidente de esqui, alguma coisa assim. Isso mesmo. Gente, esse foi mais um vídeo do canal DR das Dietas. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Nós estamos super agradecidos. Coloca nos comentários qual a dieta de preferência que você quer ver na próxima semana. A gente vai fazer um vídeo específico sobre cada dieta. As dietas, né, grandes. Em geral. Mas não são a batalha das dietas, né? Ainda não. Depois a gente faz a batalha das dietas. Não esqueça de curtir, tá? É importante, é de graça. E ajuda a gente a alavancar o canal, que ainda está no comecinho. E a gente se encontra no próximo DR das Dietas. Beijo, abraço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal DR das Dietas. Meu nome é Estevam Matheus.
Eu sou Ana Maria. Ana Maria, e hoje a gente vai falar sobre o que é câncer, né? De carne? Não. Ai, desculpa, esse é da semana que vem. A gente vai falar sobre o que hoje? Eu tava escutando uma música no rádio esses dias e eu me lembrei de um negócio. Você conhece aquela música Poison Heart? Espera um pouco. Só pode ser aquelas bandas. Espera aí. Não, eu tenho que lembrar isso, gente. Espera só um pouco, eu tenho que lembrar isso, que isso é DR interno aqui, que eu nunca lembro o nome dessa banda. Peraí. Eles tinham cabelo comprido, eles usavam All Star, são os Ramones. Sim, a melhor banda de todos os tempos do mundo, do universo e dos multiversos. E Coração Envenenado, a tradução dessa música? Mas por que você relacionou eles? Então, porque na verdade hoje a gente vai falar sobre proteína e doença cardiovascular. Então a gente vai continuar a saga das proteínas, então? Continuar a saga das Só que proteínas. agora relacionado às doenças do coração. E as pessoas pensam, né? Puxa vida, será que a carne vermelha que eu como tá envenenando o meu coração, tá bloqueando todas as artérias, entupindo, vou ter infarto? As pessoas já estão achando que isso é verdade. Eu sempre escutei isso há muito tempo, porque a grande mídia fala, todo mundo fala sobre isso. Mas e faz mal, eu sempre acreditei que faz mal. Inclusive eu tô acreditando até agora, esse exato momento. As pessoas se sentem culpadas, né? Eu fico. Na churrascaria. Eu fico. Lembrando, pessoal, que a gente não tá aqui para dizer o que você tem que comer, deixar de comer. A gente não é a favor, nem contra nenhum tipo de estilo alimentar, nada disso. Nem dieta, nada disso. Lembrando também, né? Quer falar dessa vez? Fala dessa vez, vai. Não, eu sempre falo. Esse canal não substitui consulta médica. Então, tudo que a gente falar aqui, se você tem alguma doença, está seguindo alguma recomendação médica, continue aí seu acompanhamento. Isso não tem intenção de interferir nas suas decisões, nos seus conselhos médicos que você recebe, nada disso. É apenas informativo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos tentar descobrir se existem evidências mesmo para corroborar essa ideia de que a carne vermelha seria responsável pela doença cardiovascular. E para você que caiu de paraquedas aqui, nós embasamos o nosso diálogo aqui em evidências científicas e trabalhos já publicados, acadêmicos. Que ficam lá na descrição do vídeo. Na descrição. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos explicar o que é doença cardiovascular? Isso eu acho que é importante falar o que são doenças cardiovasculares. Porque os estudos, na verdade, falam isso, né? Você vai encontrar como doença cardiovascular, mas pode ser tecnicamente tudo relacionado ao coração e aos vasos sanguíneos. Só que as principais são aquelas maiores causadoras de morte, de mortalidade no mundo, no Brasil também. Então, primeiro e segundo lugar, que é infarto e derrame, AVC. Tá, mas isso relacionado a... Não sabe-se, é a morte que mais... São as mais prevalentes, as primeiras causas de morte. As primeiras causas das pessoas. Entendi, tá bom. É doença cardiovascular, que é infarto e derrame. São as mais do que câncer, mais do que diabetes. Câncer, mais do que doença pulmonar, mais do que isso. Está em primeiro e segundo lugar. Tá. No mundo todo, no Brasil, tudo. Então, doença cardiovascular é isso. Geralmente vem por causa de aterosclerose, né? Que é um entupimento progressivo das artérias, que pode ser do coração, pode ser dos vasos cervicais, aí deixa de levar fluxo para o cérebro, aí falta oxigênio no cérebro, pode entupir também. A gente chegou a falar no vídeo passado também, pelo excesso de carboidrato, produz mais insulina, e aí acaba entupido pelo excesso de... tem várias... Que você acaba não usando, né? Tem várias não necessariamente por teorias. causa da gordura. Não, a gordura às vezes está lá só para... tentar alisar, né? O colesterol às vezes está lá só para tentar alisar a parede da artéria, mas depois vem o cálcio e deposita. Eu acho que isso é complicado. A gente podia depois fazer um vídeo só de colesterol. Eu acho que precisa, até porque as pessoas acham que o colesterol do que mede no sangue é a molécula de colesterol, e não é, né? Então fica a dica para um próximo vídeo, porque a gente vai explicar melhor a gente já vai anotar isso. Então, só para já ter um spoiler, tem um grupo muito grande que chama NutriRex, que eles já viram que não tem evidência. Recomendações nutricionais, é isso? A tradução disso? Nossa, que nome legal, NutriRex, olha só. Foi um grupo que foi desenvolvido por pesquisadores de 4 continentes. Eles publicaram essas diretrizes, essas recomendações nutricionais em 2019. São, acho que 14 autores de 4 continentes, inclusive acho que tem um do Brasil também. E eles fizeram 5 revisões sistemáticas, analisando tanto câncer quanto doença cardiovascular. Mas hoje a gente vai falar de doença cardiovascular, né? Infarto, derrame, ok? E aí... Bom, então a gente vai direto ao assunto, então. Vamos reto e... porque tem gente que fica achando que a gente tá brigando aqui, mas... não, quando a gente conversa... Não, isso que chama DR das dietas. Mas não é briga. Não é briga, a gente fica discutindo. Porque eu tenho alguma divergente dela, de opinião, de dieta e tal, então a gente fica mais... O vídeo aqui é baseado em evidências científicas e
o nome do canal é DR das É uma Dietas. brincadeira. É uma a história brincadeira da DR de discussão de relacionamento, mas pode ser chamado de doutora dieta também, mas não necessariamente a gente está brigando porque a gente está brigando, tá bom? Mas antes de chegar nos resultados dessa avaliação do NutriRex, eu achei engraçado uma coisa. O último artigo deles, a última tabela do artigo, simplesmente é o que cada um dos autores come em relação à carne vermelha. Olha que legal. Olha, e eles eram todos carnívoros? Não, muito pelo contrário. A maioria deles, tinha um deles inclusive que não comia nada de carne vermelha, ele se autodeclarava pesquetariano. De peixe, comia só carne branca de peixe. De peixe, exatamente. Tá. E então olha só que interessante. esse é aquele mais famoso, lembra que a gente viu várias entrevistas? Verdade, dele? Um que saiu até na mídia, entendi. Nos Estados Lembro Unidos. Sim. Que ele é um dos fundadores do Grade, né? Tá, do Grade a gente falou que é o Grade em vídeos passados, se você não sabe, corre atrás aí que é uma ferramenta que Isso. serve para avaliar se aquele resultado daquele estudo ou daquela meta-análise realmente é confiável, se existe certeza naquele resultado. Então a gente vai repercutir bem essas avaliações do Grade. A meta-análise, quando você fala, você que caiu de paraquedas, aqueles que já assistiram, é o aglomerado de outros trabalhos para poder dar um resultado em comum dentro daqueles com uma do aglomerado, maior, com a força maior, um número maior, dentro de vertentes parecidas. Tem que ser parecido e ter procurado a mesma coisa, exatamente. Então, por exemplo, esses 14 autores, tem uns que comiam só meia porção de carne por semana. Puxa, teve um vídeo nosso que a gente deu lá, que meio? É menos que a recomendação. É muito menos. Não, mais de carne vermelha. Eles provavelmente tinham a proteína deles de outras naturezas, outras fontes, entendeu? Mas só para vocês entenderem, esses autores, eles não eram exatamente que eles comiam favoravelmente a comer muita carne vermelha. Só tinha uma autora que comia de 6 a 7 porções por semana, ou seja, ela comia que a porção que eles medem é 70 gramas. Ela comia 70 gramas de carne vermelha por dia. Era a única que comia mais. O resto todo mundo comia menos ou muito menos. Então isso é bem legal nesse trabalho, porque isso mostra que eles foram cientistas e não foram, como é que fala, tendenciosos a, não, vamos provar que isso faz bem, e acaba saindo aquele estudo pela própria ideia com a tendência deles, deles mesmo. Né? Por isso que eu exatamente. perguntei se eles comiam só carne, né? Para saber se eles... Perfeito, legal. Exatamente. Então mostra assim que eles estavam realmente mais imparciais possível, como todo cientista tem que ser, né? Inclusive, se mudar alguma coisa aqui, como a gente falou, a gente não é a favor de uma coisa nem de outra, a gente vai mostrar para vocês, olha, sai uma novidade, sai uma evidência Aí a gente melhor faz um assim, vídeo assado, novo vai e sempre aponta o vídeo atualizando. que a gente fez anteriormente. Exatamente. Vai aparecer alguma coisa aqui? Então, aí agora Então dá espacinho deixa eu pra só aparecer mostrar aqui. para vocês. Isso aqui vai ser o título do estudo, a única revisão sistemática que eles conseguiram ver trabalhos randomizados, controlados. Qual que é a diferença? Quando fala randomizado, misturados, é isso que você fala? Quando fala randomizado? Randomizados é que assim, eles não escolheram as pessoas que participariam de cada grupo. Ok. Mas eles, controlados e com intervenção, é quando eles colocam uma intervenção específica para o grupo. Por exemplo, o maior estudo que eles viram nessa revisão dos trabalhos controlados foi um estudo que tem andamento nos Estados Unidos há décadas. Eu acho que tem uns 15 anos já de acompanhamento. Nossa Senhora. É um grupo de mulheres, então é uma iniciativa para a saúde da mulher. Geralmente são mulheres menopausadas ou pós-menopausadas. E eles dividiram, essas mulheres são quase 49 mil. É um estudo gigante. Nossa, olha o tamanho do M. Meu e Deus. é controlado, né? Então eles controlaram as mulheres para uma parte delas comer uma dieta que eles supunham como se fosse mais saudável, que é a iniciativa da intervenção de saúde, que seria uma dieta com baixa gordura. Nesse grupo, por exemplo, eles conseguiram com isso diminuir em 20% o consumo de carne vermelha dessas mulheres. Porque tira gordura. Porque você precisa tirar uma Ela é mais quantidade- gordurosa, isso, né? Geralmente a carne vermelha é mais gordurosa peixe, que frango, outros, e até tal. do que porco, mas eu acho que muitos estudos incluem carne vermelha como carne de mamífero, então tecnicamente às vezes entra porco, tá? Não, mas isso Tô aí a esclarecendo. gente tá. Tem muita controvérsia Muita sobre isso, isso, porque tecnicamente não é vermelha, é branca, né? Ela é rosa. Mas enfim, é claro. Mas não é pela cor, assim, é pela origem da carne, Isso, né? é mamífero. Ok. Então, por exemplo, esse estudo dessa avaliação das mulheres, o que é que eles viram? Apesar de ser Tá falando do controlado, desfecho? estou falando No do final. estudo. O que é que eles estavam procurando? Eles estavam procurando se ao longo desses 8, 12 anos que eles acompanharam essas mulheres pós-menopausa, se o grupo que comia menos gordura e, consequentemente, 20% a menos de carne vermelha, teve mais ou teve menos infarto, derrame, doenças cardiovasculares no geral. E não teve diferença estatística certa de que aquilo pudesse ter um efeito, entendeu?
Até porque, né, não é só a questão Você vai colocar aqui? Aqui, acho que a gente vai colocar o resultado, a tabelinha do resultado final. Então, eles viram doença cardiovascular no geral, eles viram infarto fatal, não fatal, viram derrame fatal e não fatal, e viram até outras doenças também, né? Viram alguns cânceres que a gente vai falar no próximo vídeo, viram diabetes e tal. E todas essas avaliações desse grande grupo diabetes aí... eu tô interessado, o que deu ali? Diabetes deu que não teve redução. Ah, ótimo. Teve uma pequena ou nenhuma redução no risco. Posso continuar comendo churrasco de domingo. O importante é você controlar a sua glicemia e não comer porcaria junto, né? Verdade. Então, o que acontece? Eles não confirmaram que houvesse uma redução de risco significativa, a ponto da pessoa mudar a prática clínica, ou seja, né, mudar o que você faz na sua vida por causa desses resultados. Entendeu? Não, me explica de novo esse pedacinho, rapidinho. Eu acho que o pessoal viajou também. O que significa, o que significa a redução e o que significa... Significa que a redução da carne vermelha... Tá, a diminuição da carne vermelha... Isso. Não mudou, ou teve uma pequena mudança, ou não teve nenhuma mudança no risco das pessoas desenvolverem infarto ou derrame. Perfeito. Entendeu? Só para você ter uma noção, teve algumas dessas avaliações que eles fizeram que diminuiu 2 casos em 1.000 pessoas. Ok. Isso é muito pouco. É 0,00. 0,02, né? Isso. É muito pouco. Então, 2 pessoas só. Quer dizer, será que justifica você mudar o padrão alimentar da pessoa? Não, porque aí se tornaria observacional. Observei que 2 pessoas... aí sai na mídia, 2 pessoas não morreram porque deixaram de comer, ou seja, dentro de um N... acha que tem um nossa, impacto. qual que era o N? 48.800 e a gente está falando de 1.000, ou seja, então, nossa, muito minúsculo. Muito minúsculo o efeito. Tá. E o efeito ele é muito importante porque, assim, do ponto de vista estatístico, o efeito faz muita diferença. Uma coisa é você falar, a gente vai falar isso mais no próximo vídeo, mas uma coisa é você falar que houve, sei lá, um aumento de 1,18 no risco de uma doença tal, entendeu? Ou seja, você aumentou em 18%. Aí se aquela doença, ela não é uma doença rara, por exemplo, aí esses 18% numa doença que acontece em cada 10 mil, 100 mil habitantes é muito pouco. É muito pouco. Entendeu? Isso. Essa que é o jogo O N é muito grande e que confunde tanto as pessoas. Confunde porque as matérias, os estudos observacionais, eles acabam, pela sua facilidade de interpretação, eles acabam caindo muito na mídia. E aí a mídia espalha esses estudos que são apenas estudos, olhados por cima com N, número de participantes pequeno. E aí acaba tendo esse mixing de coisas. O que a gente faz aqui é trazer com N maior e com mais embasamento científico e agrupamento de trabalhos. De dados. Agora, se o agrupamento dá um resultado que não dá certeza nenhuma, então a gente tem que reconsiderar. Puxa, se eu não tenho certeza disso, quanto que eu quero mudar por causa desse problema, né? E outra coisa bem problemática nos observacionais, que sempre são muito problemáticos, é o seguinte... é a questão de que eles não separam. Já é difícil numa intervenção você realmente ter certeza do que a pessoa está comendo ou deixando de comer. Então, intervenção para confiar, né, no que a pessoa, relatou mesmo, que a pessoa não escondeu aquele bombonzinho que ela comeu escondido, de si mesma, né? Que às vezes a pessoa come nem quer registrar que comeu. Que ela pesou direitinho, que a quantidade foi certa. Então, é extremamente difícil fazer isso tudo controlado com nutrição e com alimentação. E os observacionais, o grande problema é o seguinte, você não está considerando só a carne que a pessoa comeu. A pessoa às vezes come carne, ela também fuma, ela também tem pressão alta, ela também tem obesidade. Ela também, às vezes, come a carne junto com vários outros alimentos processados, com salgadinho, com pão, com outros óleos, outras gorduras. Cervejinha junto. A cervejinha junto, outros tipos de álcool, exatamente. Então, como é que você vai ter certeza que realmente é só a carne vermelha que é o problema? Entendeu? É isso que eles estão questionando aqui no T-Rex. Porque os estudos observacionais, eles já começam com um nível de recomendação baixo. Nem no peso corporal aumenta? Aí, por exemplo, esse estudo aí das mulheres menopausadas, eles avaliaram outras coisas junto também. Então eu reduzi a carne vermelha, como eles reduziram naquele grupo que estava comendo baixa gordura, né, dieta de baixa gordura. Será que melhorou? Pelo menos elas ficaram menos gordas, né? Pelo menos elas, de repente, não tiveram pressão arterial alta, que é uma coisa que poderia levar ao infarto no futuro. Não viram diferença significativa em nenhuma dessas coisas. Eu não vi certeza de que a redução da carne vermelha nesse grupo de mulheres de quase 49 mil, que foi acompanhada, tivesse efeito no peso corporal,
Ou seja, elas não ficaram nem mais magras nem mais gordas do que quem estava comendo coisa normal. No IMC, que é aquela índice de massa corpórea, que você faz o cálculo altura e peso e você sabe o se seu é número, sobrepeso, se é e tal. obesidade 1, 2, 3. Não fez diferença na pressão arterial, no colesterol total, no colesterol LDL, que é aquele supostamente mal, né? Colesterol. LDL é mal e HDL é bom. Seria bom. Decora que HDL é bom. Quando você for ver o seu resultado, o HDL tem que estar com mais de 40. Tem que estar, ou 50, né? Ou 50. Depende de ser homem ou mulher, Mulher, exatamente. isso. Tem esses dois valores. E é engraçado porque esses estudos no NutriRex, em 2019, eles vieram corroborar uma outra meta-análise que já tinha saído de outro grupo independente de 2017. E essa meta-análise foi bem interessante porque eles pegaram todos os estudos que já tinham comparado quem comia menos de meia porção de carne vermelha por dia, ou seja, 35 gramas, até 35 gramas. Um terço do que a gente come aqui por dia, quase. Ou menos, né? Ou menos, né? E o grupo que comia de 35 para mais. Chegaram até estudos de ter gente que comia meio quilo de carne por dia. Não, isso é exagero. Você come a segunda e só vai comer de novo na outra segunda. Bodybuilders. Bodybuilders, tá certo. Você vai colocar alguma coisa aqui? Então, aí a gente vai colocar na tela dessa outra meta-análise que veio antes do NutriRex, que foi corroborada pelas avaliações do NutriRex, né? Que eles confirmaram isso daí. Então, o que aconteceu? Tem um grupo que comia bem pouquinho carne vermelha. Ou até zero. Menos proteína chegava a zero. Tinha umas pessoas, teve alguns estudos que não comiam nada de carne vermelha, nesse grupo de baixa proteína. Versus um grupo de alta proteína ou mais do que meia porção por dia, tá bom? Eles fizeram essa avaliação toda, foi mais de 1.100 participantes. Já é também um número legal. Para estudo, isso aí é randomizado, entendeu? Então aí foi bem mais controlado. Aí é um número bom para um estudo randomizado, um estudo controlado. E eles também não viram diferença no triglicérides. Esses aí não viram se a pessoa infartou ou morreu, ou teve AVC ou infartou. Eles viram as medidas de exames. Mas esse não é um trabalho, esse é um trabalho observacional. Não, eles fizeram a avaliação controlada e randomizada. Foi muito bem feitinha essa meta-análise. Só que eles não deu tempo eles verem se ao longo de 8, 10, 15 anos as pessoas morreram ou não morreram, ou tiveram infarto ou não tiveram infarto. Isso, geralmente, quando demora muito assim, você não consegue fazer controlado. Você não consegue controlar a vida da pessoa durante 8, 10, 12 anos. A pessoa também, ela não consegue se controlar também, porque ela tem o dia a dia, o estresse, vai trabalhar, acorda, filhos, relacionamento, e acaba também, sair aqui um pouco, ou foi para uma festa e perdeu demais. O que eles viram? Eles viram aqueles exames laboratoriais que geralmente as pessoas fazem para saber se elas estão com risco de doença cardiovascular. Que é pressão arterial, triglicérides, colesterol. Tem outros exames muito melhores hoje em dia, mas eu acredito que não vai ter tantos trabalhos assim. Score de cálcio, Doppler, de carótida, essas coisas. Mas não foi o que eles procuraram. Na época eles procuraram o que tinha na literatura científica. Triglicérides, colesterol, pressão alta. E o grupo que comia menos carne vermelha não nos favoreceu em nada em relação a isso. Não teve diferença. E o grupo que comia mais? Também não teve diferença. Nenhum dos dois teve mais ou menos problema de colesterol, problema de triglicérides ou problema de pressão alta por causa da intervenção de comer menos ou mais carne vermelha. Mas isso significa que o estudo é confiável ou não confiável? Ele é confiável por quê? Então, aí, para saber se o estudo é confiável, não se aplica o GRADE, que é aquela ferramenta do Canadá que avalia se as estatísticas foram bem feitas, se os trabalhos estavam parecidos, se não teve nenhum viés ideológico ou financeiro ou de interpretação que pudesse ter desviado. O viés é quando você desvia, né? Você tem a tendência. O estudo para dar um resultado. Para ter uma tendência mais específica. Um resultado conduzido, né? Então, eu quero que esse estudo dê o resultado que faz mal ou que faz bem determinado ou depende de quem está financiando, às vezes está interessado que você ache um resultado para corroborar ou para apoiar aquele financiamento que o grupo teve. Então, tudo isso é levado em consideração. Né? E aí, mas falando dos observacionais, que como você comentou, são os que às vezes têm mais impacto na mídia, o grupo NutriRex também fez revisão sistemática, e aí eles conseguiram fazer meta-análise dos estudos observacionais. Vamos colocar aqui. Mas aí eles colocaram um monte de estudo observacional para poder fazer um único estudo para ver se... Para fazer a meta-análise e ver se tinha diferença. Exatamente. Aí a gente vai colocar aqui o título dessa revisão sistemática deles. A gente vai colocar na descrição ou aqui na tela? Na tela também. Então vou colocar na tela. Pum.
E aí eles compararam dessas revisões sistemáticas, eu acho que eles conseguiram separar em 2 categorias. Quem comia menos, quem tinha reduzido o consumo de carne vermelha em 3 porções por semana, ou diminuiu 3 porções de carne vermelha por semana, e quem continuou comendo sua quantidade tradicional, tá? Isso aí que foi a comparação desses estudos. E aí eles também viram que não tinha pouco ou nenhum efeito no derrame, que é o AVC, nem no infarto fatal e no fatal. E os embutidos? Todo mundo fala que faz mal, os embutidos salame, salaminho, salamão. Bem lembrado. Aquelas comidas italianas maravilhosas, cheias de que carne frios, processada tem de carne todo processada, tipo, né? É. Tem aquelas muito super processadas e tem aquelas só artesanalmente processadas, né? Artesanalmente são aquelas italianas só com sal, né? E tem as outras que tem um monte de química aí que eu nem lembro os nomes. Não, muito estabilizador. Na verdade, comida processada é toda aquela comida que houver alguma adição, algum processamento para deixar a comida durar mais. Ok. No caso, seriam as carnes. Aí, o que acontece? Esse grupo, também o Nutri-Rex, não avaliou só carne natural, avaliou também carne processada. Legal. E teve diferença nisso? Também não teve diferença. Os mesmos resultados. Não viram que existisse uma certeza de evidência que o efeito tivesse sido ou foi pouco ou foi nenhum de que a redução do consumo de carnes processadas pudesse melhorar eu acredito risco de infarto. Que isso acaba sendo um aviso, né, para as pessoas não ficarem seguindo os achismos, tá? Falou que faz mal, então faz mal. Falou que isso, mas cadê quais são as evidências, né? Faz mal mesmo? Ou seja, se auto-perguntar de qualquer diretriz que venha de uma conversa inclusive de amigos ou de... Não, mas inclusive dessa. Se você tiver qualquer dúvida, se questionar, puxa, mas será que isso que eles estão falando procede? Deixa eu ler esse artigo todo. Vai ter tudo aqui na descrição, leia, que eles são muito interessantes. Para quem quer pesquisar, tá? Eles não se colocam assim a favor de uma coisa nem de outra. Tanto que esses autores, como a gente tinha comentado, muitos deles nem comem muita carne vermelha. Porque talvez eu sei dessa aí, viu? Porque aí não teve tendência. Eles poderiam ter tido uma tendência de dizer, não, realmente, gente, isso aqui faz mal. Mas os números que eles acharam não confirmam isso daí. Até o momento. Se a qualquer momento isso mudar, aí o que acontece? A gente vem aqui e fala pra vocês, olha, saiu um estudo assim, ou juntou mais tantos estudos, aglutinou os resultados, fizeram uma meta-análise e isso aqui está fazendo diferença agora, tá? Mas até o momento, o que é que o Nutri-Rex fala? Não é que eles falam assim, pode comer carne vermelha à vontade, que não. Não, eles falam assim, não existe evidências para recomendar que se mude aquilo que a pessoa já come por causa dos resultados dos estudos. Carne vermelha, no caso, eu trabalho aqui, carne vermelha associada com doença cardiovascular. Isso. Mas tem outras, as pessoas nunca comem só carne, as pessoas comem outras coisas, como a gente já disse. Exatamente. Então, assim, não é que, vou comer à vontade, isso, aquilo, não. É aquele negócio que a gente já falou nos outros vídeos, né? Vamos ver qual é o objetivo da pessoa. Sim, o objetivo da pessoa. Se o seu objetivo é emagrecer, se o seu objetivo é controlar uma diabetes, controlar doenças e etc. Manter a longevidade, manter massa muscular, tipo aumentar a massa muscular. Então, assim, define primeiro o seu objetivo, né? E aí, com o seu objetivo em mãos, você fala assim, puxa, eu tenho que ter medo de doença renal? Vai lá no nosso vídeo de doença renal. Eu tenho que ter medo de doença cardiovascular? Assiste esse vídeo de novo, dá uma olhadinha. Temos um de emagrecimento também. Também tem de emagrecimento. De idosos. Para todos esses objetivos a gente já está tentando fazer um... Ixi, vai ter muito, gente. Vai ter uma playlist grande só de Esse vídeo já acabou, você está enrolando. Acabou. Já deu, tem gente que já está dormindo lá, ó. É que eu gosto de conversar. Deixar eu fico conversando. Gente, esse foi mais um fim de um dos vídeos do DR das dietas. A gente se vê no próximo vídeo da semana, que a gente até deu um spoilerzinho, vai ser sobre... Carne vermelha e câncer. Carne vermelha e câncer. Um beijo, um abraço para vocês, do Estevam e da doutora Ana Maria. E a gente se vê na próxima DR das dietas. Passada, nós apresentamos dietas e a correlação dessas dietas com acidente cardiovascular, entupimento do coração, para o mais leigo aí entender. E agora, essa semana, nós vamos estudar alimentos. Sejam bem-vindos ao DR das Dietas. Meu nome é Estevam Mateus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia e revisões sistemáticas e meta-análises. Sapiens,
Se você tem interesse em ser mais saudável, em ter uma vida longa, depender menos de remédio, menos de hospitais no futuro, considere se inscrever no canal. Lembrando que a gente não está aqui para dizer o que você tem que comer ou deixar de comer. Você é da espécie Sapiens justamente para procurar sabedoria e o conhecimento. Então, a gente vai te dar as informações e você vai adaptar aí o seu estilo de vida, seus objetivos, você vai ter a liberdade de tomar suas decisões alimentares. Ana, o que a gente vai falar hoje? Quais são os alimentos que a gente escolheu para mostrar as correlações? Então, essa semana a gente vai falar dos mais suspeitos. Carne, ovos e leite. Carne vermelha, Ana? Carne vermelha, né? Ih, essa daí é malvadona. É um Ih, churrasco malvadão. Hoje a gente vai falar dele, então. Vamos começar pelo pior, né? Pelo mais complicado. Gente, se vocês... Está aqui o link do vídeo da semana passada, da segunda-feira, segue a sequência. Então, churrasco malvadão. Bom velho churrascão de domingo, de sábado. Todo mundo tem medo, ele é o malvadão da história, é o que sai em todas as revistas e jornais, que causa um monte de coisa aí sem comprovação nenhuma. Você acha que as pessoas têm medo porque é gostoso e as pessoas têm medo de que tudo que é gostoso? Acha que tudo que é gostoso faz mal? Será que é isso daí? Será Ou que muita tudo que é publicidade anti-carne, talvez? É verdade, também tem isso. Olha, existe uma máxima lá nos Estados Unidos, nos grupos paleo, nos grupos low carb e carnivoristas, que depois a gente colocar a imagem aqui para vocês, eu vou tentar traduzir do inglês, que é assim, não é a carne, mas sim o que você come junto da carne. Então, Verdade, talvez porque, o problema não seja se ela. você come um vamos ver. churrasquinho, você tem aquele pão de alho. Mas é difícil fazer essa separação, Ana, dos estudos com esse pessoal da Carnivore, porque é uma sociedade, vamos dizer assim, nova, né? É uma comunidade nova, né? Não é nem tão nova assim, mas é porque ninguém nunca se interessou muito de fazer estudos, mas tem gente que é carnivorista há mais de 20 anos. Ah, é? Nossa, eu não sabia disso. Mas assim, né, não está bem estudado. A questão é que toda vez que se faz estudo sobre carne, e aí quem não come carne, ou quem come menos carne, e quem come carne, geralmente é a pessoa que come carne com todas essas outras coisas e com vários comportamentos. Pãozinho de alho, hein? O hambúrguer com a batata frita, tal. Não, mas churrasco sempre tem o pão de alho, o que mais? Tem aquela farofa, maionese. A maionese, Maionese, batata, o arroz branco, sem passas, porque não é Natal. Pois é, não sei o que é pior. Mas, enfim, então vamos ver se existem evidências mesmo. Então, tenham em mente isso. Todo grupo que comeu mais carne desses estudos que a gente vai falar, a gente não sabe o que mais que eles estavam comendo. Então, será que é a carne mesmo que faz aquele efeito ou não? Então, eu vou falar para vocês de um estudo interessante, que de vez em quando a gente vai apontar ele aqui, mas é um estudo epidemiológico, então tem todos esses problemas, né? Você não sabe exatamente o que a pessoa faz, você não tem certeza do que a pessoa reportou, se é verdade ou não, se ela superestimou ou subestimou alguma coisa. Chama estudo PURE. O PURE é PURE mesmo, que é uma sigla, que é uma pesquisa uma pesquisa prospectiva urbana e rural epidemiológica. Ou seja, eles acompanham várias populações no mundo inteiro. Isso é multinacional, assim, é muito legal, porque tem várias culturas diferentes e vários lugares do mundo. Eles separam depois, né, por encame do país, se é mais rico, se é mais desenvolvimento, aquelas coisas. Mas o que é que o Pure viu? Ele viu que para várias correlações, tipo mortalidade por doença cardiovascular, infarto, num lado viu AVC, do outro quando era insuficiência cardíaca também. Cardíaca, exato, vários fatores. O que é que eles viram? Para carne fresca, que é aquela carne considerada não processada, tá? Eles acharam que não deu diferença para mortalidade, para infarto, para insuficiência cardíaca, e eles encontraram um aumento de 4% e depois de 15% para algum evento cardiovascular ou AVC. Lembrando que esses números, gente, eles são muito baixos, tá? São Você que está acompanhando o canal, você sabe que começa a fazer mal depois de 3 vezes. 3 vezes. E 3 vezes representa quantos por cento? Lembra? 3 vezes é 200% a mais. 200%. Quando ela está falando assim, 14, 15, é quanto? Um piquititico, né? Dependendo da frequência da doença, quase nem aumenta nulo, muito. Né? Quando você vê na realidade, é que doença cardiovascular é uma doença mais frequente. Não, eu só citei isso porque as pessoas podem entender Podem quando fala 30, 40 e pouco. Não, mas meu Deus, 3 vezes que começa a fazer mal. Porque 3 vezes que você começa a se preocupar se aquela associação é verdadeira. Porque pode ter muita coisa escondida, como o estudo que a gente está falando. 3 vezes igual a 200%. Esse daí é muito aí baixotinho. Deu 15%. E aí, quando eles compararam só carne processada, que aí, tipo assim, salsicha, linguiça, seus processamentos, né? Essas carnes mais processadas, vermelha, tá? Sapiens, tudo carne vermelha. Aí eles encontraram, não teve diferenças significativas, ou seja, comer mais ou comer menos, até mais de 150 gramas por semana. Para mortalidade, para infarto, para AVC, para insuficiência cardíaca, não deu diferença nenhuma. Ou seja, tanto faz comer carne processada
associada ou não. Ok. Foi o que eles encontraram. Mas eles acharam para a doença cardiovascular no geral uma possibilidade de associação de 46%. Que número que é esse para o pessoal entender? 1,46 vezes. Ou seja, 46% a mais do que não ter diferença. Que é baixinho também. Que para você saber se é só a carne mesmo ou não é tudo isso que está junto da carne, teria que ser, tipo, mais do que 200%. Mais do que 3 vezes a chance de você ter essa associação. Então, vamos investigar melhor essa associação a fundo. A gente viu as meta-análises. Sabe, eu fico repetindo isso, não é porque eu estou querendo explicar, é porque eu mesmo tenho diferença de entender. Interessante. Que na hora que eu vejo os dados aqui na nossa tabela, eu fico, mas deu 40%. Isso aqui faz mal. Não, não é, Estevão, isso é baixo. Não sabe então, é depois de 200%. 200% é que você vai dizer, puxa, essa associação, ela tem impacto, vamos investigar melhor ela, né? Então, as meta-análises, o que é que elas encontraram? Teve 3 meta-análises grandes, teve 2 meta-análises grandes e 2 avaliações de um grupo especial que eu vou falar para vocês. E essas meta-análises, o que é que elas encontraram? Eles viram que tanto a carne, mas mais a carne processada, tá? Mas a carne vermelha simples também, poderia ter esses aumentozinhos, assim, 17% e tal, e acharam que carne processada para a doença coronária poderia aumentar até 42%, tá? Lembrando que esse 42% é piquititico. Pouco para você ter certeza que não tem outras coisas envolvidas. E aí tem um grupo muito legal, que a gente já falou dele nos primeiros vídeos nossos, são os vídeos mais longos, Sapiens, mas vale a pena assistir. Vamos por aqui, que era o grupo Nutri-Rex, que eram recomendações nutricionais. Esse grupo existe ainda. E eles usam um instrumento que eu adoro, maravilhoso, que aprendi na época da minha pós-graduação de revisões sistemáticas, que chama ferramenta GRADE, que é uma ferramenta de avaliação. Porque não é todo estudo que só porque está publicado, você confia e aquilo ali é a verdade imensa. Não, às vezes o estudo é mal feito, às vezes as meta-análises juntam vários estudos meia boca, assim, aí sai um resultado que não dá para confiar. Então, eles usam esse instrumento justamente para saber, será que vale a pena reduzir? No caso, eles viram, será que vale a pena reduzir a carne em 3 porções por semana só e ver se faz diferença ou não, melhora o risco, né, cardiovascular? O que é que eles encontraram? Para AVC, para infarto, para doença cardiovascular, a carne não processada, eles não viram nada. Viram para a doença cardiovascular uma redução de mortalidade de 14%. E na carne processada, eles viram uma redução também de mortalidade de 10%. Então, assim, isso são reduções pequenas. Por quê? Porque para você ter uma redução boa, você tem que se aproximar de 50% de redução. Para você dizer assim, olha, o seu risco caiu pela metade. Aí você dizer 10% de redução, será que não é porque quando a pessoa reduziu a carne, ela também começou a fazer atividade física? Ou parou de comer um pãozinho de pão alho. Que comia junto com a carne, exatamente. Então você ainda não tem certeza que é a carne. E aí o que é que eles fizeram com todas essas revisões? Eles chegaram a seguir essas pessoas por mais de 8 anos, comparando quem comia muita carne ou pouca carne. Fizeram uma outra avaliação. Não houve diferença nenhuma na mortalidade geral das pessoas, na mortalidade por doença cardiovascular e nem na mortalidade por AVC. Então, acompanhando essas pessoas por 8 anos. O que é que eles viram no final das contas todas? Eles viram que mesmo esses resultados que deram significativos, eles não são confiáveis, porque os estudos eram muito diferentes entre si, as populações muito diferentes, as quantidades de comidas muito diferentes. Então, assim, a recomendação deles, do Nutri-Rex, que é recomendações nutricionais, por essas evidências que existem hoje, não vale a pena você mudar o seu consumo de carne com medo de doença cardiovascular. Essa que é a evidência no final. Por quê? Porque os fatores de associação não são altos o suficientes para você não conseguir descartar que outras coisas estejam influenciando, vindo junto com a carne. Né? Rapidinho, só para lembrar, essas relações de números que ela está dando são bem pequenininhos, acima de 200%, só que você começa a se preocupar. Vamos colocar o cardzinho aqui do Bradford Hill, que é o estatístico que estabeleceu a importância dessas correlações, né? E só para finalizar, que as pessoas ficam com medo, mas e o colesterol? Mas então vai aumentar o colesterol, mas pode não estar mostrando doença nem morte agora, mas está aumentando o colesterol. Uma revisão sistemática com quase 42 estudos, 2017, não viu diferença nenhuma entre quem comia mais carne ou menos carne para colesterol total, LDL, HDL. Temos um vídeo desse daí, hein? Vamos pôr aqui um vídeo sobre isso, a pessoa já fica sabendo. Já. Dos exames, né? Dos exames. Então, Sapiens, é isso. Para você ter certeza, você teria que descartar as outras coisas que vêm juntos. E tem outras coisas que vêm juntos também, que é comportamental, né? Tem também, mas tem que lembrar, Ana, que também, eu só lembrei disso agora, a carne
processada, o salame, então ele tem muito sódio, entendeu? Ah, bem lembrado. Então, às vezes, será que não é o sódio? Será que a carne processada se destacou mais em relação à carne fresca? Porque tem muito preservante, um dos principais preservantes é o sódio, às vezes a pessoa já tem hipertensão. Tá vendo? Como às vezes não dá para ter certeza que é a carne em si, e a pessoa, sabe assim, a pessoa amaldiçoa a carne, a pessoa demoniza a carne, e às vezes o problema não é o que está junto dela, bem E hoje em lembrado. dia tem tantos tipos de sais, né? Ah, Tem até é? aquele sal light que é igual o que tem naquele refrigerante, como é que é o nome, para não falar a marca, que os atletas tomam. Os repositores hidroeletrolíticos. Ele vende no supermercado, a caixinha azul, você pega lá uma porção, coloca num copo, vira igual esses repositores, tem as mesmas coisas. E dizem que abaixa a pressão, né? É, porque você deixa de ter tanto sódio e passa a ter um pouco de potássio e outros sais minerais, né? E aí, só para finalizar a questão do comportamento, né, da parte psicológica, né, Estevam? A pessoa aqui no Ocidente, ela acha que já tem aquela mentalidade que já vem publicizada há muito tempo, de que, ai, carne faz mal. E aí, o que é que ela faz mais além disso? Ela já está pensando, tô comendo carne mesmo, né? Chuta o balde. Ah, sim, não. Já que eu tô lascado mesmo, eu vou enfiar o pé na jaca. Esse é um comportamento bom. Eu não Aí posso fuma. analisar profundamente psicológico, porque a gente não tem nem o paciente aqui para falar, mas a sim, reação é essa, mas é uma né? mentalidade. A maioria fala, já que eu tô fumando, tomando café, eu quero vou que comer carne exploda. também. Vou comer Ou então, carne, já que eu vou tô comer aqui, o pãozinho de alho, a maionese e o seu milkshake depois. E o milkshake. Então, às vezes tem todo esse comportamento ao redor que pode estar justificando esse efeito aí da carne, mas lembrando, o NutriRex e as recomendações das meta-análises é de que as evidências não são fortes o suficientes para você ter medo da carne, ter medo de ter doença cardiovascular por causa da carne, mesmo a processada, tá? Próximo vídeo, Drum, vai vir os batidas índios aqui. Vamos falar do polêmico ovo. Entra na moda, sai da moda da dieta, entra na moda. Faz mal, sai da faz moda. bem, faz mal, faz bem. Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui. Para aqueles que chegaram até aqui, um grande beijo e abraço do Estevam e da Ana. E para todos que saíram pela metade também, mas não estão vendo os agradecimentos, né? A gente se vê na próxima DR. Quarta-feira, gente. Tchau.